Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu vou estar apresentando uma aplicação sobre autovalores e autovetores, tá? A aplicação vai ser tratada aqui formas quadráticas. Então é interessante para você acompanhar bem essa aula que você já tenha visto cálculo de autovalores, autovetores de uma matriz, né? Uma matriz de um operador linear, e tenha também visto como fazer a diagonalização de uma matriz quadrada, ou seja, de uma matriz de um operador linear, como fazer a sua diagonalização e como fazer a diagonalização ortogonal de uma matriz simétrica, tá? Então vamos fazer essa aplicação. As formas quadráticas são expressões que envolvem termos quadráticos e produto de variáveis. Então você tem uma forma quadrática com uma expressão, é uma forma quadrática TR2, quando envolve duas variáveis, a variável x e a variável y, porque o R2, o sistema de coordenadas do R2 tem dois eixos, o eixo x e o eixo y. Uma forma quadrática do R3 envolve três variáveis, né? Lembrando que em R3 eu tenho um sistema de coordenadas cartesiana formado por três eixos, o eixo x, o eixo y e o eixo z. Então, se na minha forma quadrática for apresentada três variáveis, significa que é uma forma quadrática do R3. Então, a forma quadrática vai aparecer os termos quadráticos e os produtos entre as variáveis, ok? Então, aqui esse slide está apresentando o que eu já mencionei. Então, são os pré-requisitos para que você possa acompanhar melhor esta videoaula, né? Então, ter visto o cálculo de autovalores e autovetores de matrizes e diagonalização ortogonal de matrizes simétricas, tá ok? Bem, a gente vai trabalhar aqui especificamente com as cônicas, tá? Então aqui a gente vai trabalhar mais especificamente com as formas quadráticas em R2. Então uma forma quadrática em R2 é uma expressão desta forma, tá? Que envolve os dois termos quadráticos e um termo misto. O A e o B são as constantes. Esta forma quadrática eu posso colocar na forma matricial. Essa expressão aqui eu posso escrever na forma matricial, onde a matriz X é a matriz coluna que contém como elementos as variáveis X e Y. A matriz A é uma matriz simétrica, em que a primeira coluna tem como elementos A e C e a segunda coluna tem como elementos C e B, tá? E essa matriz linha é a matriz transposta da matriz X, tá? Então essa matriz. Então, quando eu faço esse produto dessas três matrizes, eu tenho como resultado essa expressão. Da mesma forma que eu fiz para R2, né? Para expressões envolvendo duas variáveis, a mesma forma quadrática pode aparecer em R3. Daí envolve três variáveis, os quadrados das três variáveis e os produtos entre as variáveis, né? Então você pode escrever da mesma forma, desta maneira matricial, tá? Então eu posso escrever aquela expressão assim, tá? Então aqui é a transposta de x, aqui é a matriz A e aqui é a matriz x. Bem, algumas outras aplicações, tá? Então essas formas quadráticas aparecem, por exemplo, em estatística no cálculo de variância. Quando eu quero calcular a variância, aparece, na verdade é assim, correlação, né? Aparece estas formas quadráticas. Por exemplo, em geometria, nas seções cônicas e nas seções quadráticas. Aqui a gente vai trabalhar mais com as cônicas, tá? Vamos trabalhar mais no R2. As superfícies quadráticas são formas quadráticas lá em R3, envolve três variáveis. E em física, as formas quadráticas, essas expressões aparecem no cálculo de inversa, tá? Então, as formas quadráticas aparecem em várias aplicações aí. Então, aqui, a aplicação que a gente vai ver é cônica. Então, foi dada uma equação de uma hipérbole, tá?
A equação de uma hipérbole é uma equação aqui que envolve a diferença de dois termos quadráticos. Então, se você observar nesta equação, eu tenho um termo quadrático aqui e eu tenho menos y quadrado, né? Então, isso aqui é um sinal que esta equação está representando uma cônica e esta cônica é uma hipérbole. Mas o que eu quero? Eu quero simplificar esta equação, eliminar esse termo misto, colocar esta equação na forma canônica ou na forma reduzida, que é uma equação que só envolve os termos quadráticos, para que eu possa determinar o seu centro, para que eu possa determinar os seus elementos que descreve essa curva e para que eu possa conseguir esboçar o gráfico. Para isso eu tenho que eliminar este termo misto. Então, para fazer isso, eu vou fazer o uso da diagonalização de matrizes simétricas e, consequentemente, o cálculo de autovalores e autovetores. Então, a primeira ideia aqui é reescrever esta equação numa forma matricial. Então, está aqui. Aqui é um pequeno erro, um pequeno ajuste que eu tenho que fazer aqui, que foi um erro da minha parte, que eu vou ter que fazer este pequeno ajuste aqui. Então aqui, pessoal, eu só vou aí. Só um pequeno ajuste que eu tenho que fazer. Que a expressão estava escrita de forma errada, né? Pronto. Só colocar aqui no modo de apresentação. Pronto, agora está correto. Então, aquela primeira equação eu posso escrever dessa forma aqui, onde essa aqui é a matriz A, esta aqui é a matriz X e essa aqui é a transposta à matriz X. Toda essa expressão é igual a menos 8, né? Então, o que eu fiz? Esta primeira expressão eu coloquei na forma matricial. Este mais 8, eu passei esse mais 8 para o outro lado da equação com um sinal contrário, né? Então, eu posso reescrever dessa forma. A matriz A, esta matriz aqui, é a matriz X. Se você observar, então, essa aqui é uma matriz simétrica. Se você fizer a transposta dessa matriz, você vai ter justamente a matriz A. Toda matriz simétrica é uma matriz diagonalizável. Toda matriz simétrica é uma matriz diagonalizável. Então, eu vou conseguir diagonalizar essa matriz. A ideia é, para fazer isso, eu vou precisar calcular os autovalores e os autovetores, porque daí eu vou obter uma matriz P que diagonaliza ortogonalmente esta matriz A. Então vamos fazer isso. Aqui eu vou denotar essa matriz simétrica por A, esta matriz coluna por X. Então toda essa expressão aqui pode ser resumida desta forma. Então é transposta a matriz X vezes a matriz A vezes a matriz X, isso aqui igual a menos 8. Bem, se eu calculando os autovalores da matriz A, eu tenho como autovalores menos 2 e 3. Este aqui é um autovetor unitário, ou seja, a norma deste vetor é 1, e ele é um autovetor da matriz A associado a este autovalor. Aqui também eu tenho um vetor unitário, ou seja, o módulo deste vetor é 1, tá? E ele está associado a este autovalor. Então, para que eu possa fazer a diagonalização ortogonal, é necessário que eu trabalhe com autovetores unitários, ou seja, aqueles autovetores que tem norma 1. Então, por isso que eu estou considerando esses dois autovetores aqui. Tá? Os autovetores de uma matriz simétrica associado a autovalores diferentes são ortogonais. Tá? Então, essa é uma propriedade de matriz simétrica. Se você fizer o produto escalar desses dois vetores, você poderá verificar que o produto escalar aqui é zero.
Bem, passando aqui, então essa aqui é a matriz P. Se você reparar aqui, a primeira coluna são as coordenadas do vetor V1 e a segunda coluna são as coordenadas do vetor V2. Para que a matriz P represente uma matriz de rotação, porque eu quero fazer a rotação dos eixos para que eu possa eliminar o termo misto. Então, para que essa matriz aqui seja uma matriz de rotação, o determinante dessa matriz tem que ser igual a 1. Então, por isso que eu estou colocando os vetores nesta posição. Então, essas aqui são as coordenadas do vetor, vamos lá, do vetor V2, aqui ó, essa primeira coluna são as coordenadas do vetor V2, esta segunda coluna as coordenadas do vetor V1, tá? Aqui são as coordenadas do vetor V2, do alto vetor associado a lambda 2, e estas são as coordenadas de V1, que é o alto vetor associado a lambda 1. Tá? Eu coloquei dessa forma proposital para que o determinante dessa matriz fosse igual a 1. Se o determinante dessa matriz é igual a 1, eu tenho aqui uma matriz de rotação. Então, o que esta matriz vai fazer? Ela vai rotacionar os eixos do sistema cartesiano, tá? Para que o eixo real da hipérbole e o eixo imaginário caia exatamente sobre o eixo dos sistemas. E assim eu possa ter a equação reduzida, ou seja, a equação que só envolve os termos quadráticos sem o termo misto. Tá? Então, só lembrando que para isso eu tenho que ter o determinante tem que ser igual a 1. Então, esse aqui é o V2 e esse aqui é o V1. E se eu faço o determinante é 1 e essa aqui é uma matriz de rotação. Bem, então como que eu vou diagonalizar a matriz A? Eu vou pegar a transposta da matriz P vezes a matriz A vezes P. Eu não vou fazer o resultado, fica como exercício para vocês verificarem que o resultado disso vai ser essa matriz diagonal, onde os elementos na diagonal principal estarão os autovalores, né? Então aqui o autovalor deste autovetor está associado a 3, este autovetor está associado a menos 2. Então quando eu faço produto eu tenho essa matriz diagonal aí. Tá? E aqui era a matriz A e aqui a matriz B. Então, essa matriz diagonal, onde os elementos da diagonal principal são os valores da matriz A e eles aparecem de acordo com os vetores aqui da matriz P. Como este vetor está associado ao autovalor 3, então o primeiro autovalor que vai aparecer na matriz diagonal é 3. Como este vetor está associado ao autovalor menos 2, então na segunda coluna vai aparecer o menos 2. Tá? E se tivesse mais autovetores, seria esta ideia, ou este procedimento seguiria desta mesma maneira. Tá? Então, como a primeira coluna é o autovalor associado a 3, então aqui aparece 3. Como a segunda coluna aqui é um autovetor associado ao autovalor menos 2, então aqui na segunda coluna, né, segundo elemento da diagonal, aparece menos 2. Tá, ok? Então é assim que a gente faz a diagonalização, né, de uma matriz simétrica, né, trabalhando com a transposta. Por que é chamada diagonalização ortogonal? Porque a inversa dessa matriz é a sua transposta. Então, se você fazer a transposta, você vai verificar que a transposta dessa matriz é a sua inversa. Tá? Por isso que a gente chama que toda vez que a transposta de uma matriz é sua inversa, esta matriz é chamada de matriz ortogonal. Por isso que a gente fala que essa matriz diagonaliza a matriz A ortogonalmente, tá? Porque eu trabalho com a sua transposta aqui. Bem, então aqui eu vou fazer uma pequena mudança de coordenada de eixos, tá? Os novos eixos eu vou chamar de x' e y', tá? Serão as coordenadas do vetor y.
Então a matriz B, ela faz essa mudança, ela transforma as variáveis y' e x' e y', essas variáveis aqui, x' e y', ela transforma nas variáveis x e y. Então aqui eu tenho uma relação entre o sistema dado e um novo sistema, né? Tá ok? Então como que a gente vai fazer? Então é esta relação que eu vou usar. Então aqui eu só vou substituir o x pelo seu produto, p vezes y. Então eu substitui aqui e substitui aqui. Eu só vou acrescentar um detalhe nesta só para ficar melhor enfatizado. Só um pouquinho, pessoal. É importante porque não é bem aqui, é aqui. Eu quero destacar, só para chamar a atenção de vocês, aí. Pronto, acho que isso aí é o suficiente. Então, voltando aqui, pessoal. Então, o que eu fiz? No lugar do x, eu substituí por esse produto. Então, aqui, como é a transposta um produto, vai ficar a transposta ty vezes a transposta p. Aqui, o produto inverte porque eu estou aplicando a transposta no produto. Bem, o que está dentro do parênteses é justamente a matriz D. Tá? Então, se vocês lembrarem, a transposta de P vezes a matriz A vezes P está como resultado a matriz D. E é justamente o que eu tenho dentro de parênteses, né? Eu tenho a matriz P vezes a matriz A vezes a matriz D. O que está dentro de parênteses é a matriz D. Então, esta equação aqui, no novo sistema, é equivalente à equação anterior nos termos x e y no sistema antigo. Então essas duas equações aqui, elas estão representando uma mesma curva, tá? Então agora a gente vai trabalhar com a cônica neste novo sistema. Então aqui eu vou ter agora uma matriz diagonal, uma matriz diagonal. Então aqui eu tenho a transposta da matriz D. Então agora esta equação aqui, só fazer uma correção aqui, que tem um pequeno erro. Pronto. Aqui eu tinha essa equação. Feito a mudança de coordenada, passou aqui. Então a transposta da matriz y é x' e y'. A matriz D aqui é uma matriz diagonal. Esta aqui é a matriz coluna x'. Como os elementos fora da diagonal principal são iguais a zero, na hora que eu vou fazer o produto dessas três matrizes, vai resultar nesta seguinte expressão, né? Tá? Então agora só tem os termos quadráticos. Então aqui, agora que eu só tenho termos quadráticos, eu posso colocar na forma canônica. Então colocando na forma canônica, aqui. Então eu sei que no sistema x, y, esta hipérbole, ela corta o eixo y', tá? O eixo real desta hipérbola está sobre o eixo y', e não corta o eixo x', porque o eixo x' contém o eixo imaginário da hipérbole, tá? Então aqui eu tenho a medida do semi-eixo real, que é 2. A medida, só tem um detalhe aqui que eu tenho que
É só um pouco, pessoal. Tem uns detalhezinhos ali que eu tenho que arrumar. Só um pouco. Só faltou colocar pronto. Agora está arrumado. Agora está na forma canônica, né? Então, essa aqui, o 2, é medida do semi-eixo real. E raiz de 8 dividido por 3, né? Raiz de 8 terços, é a medida do semi-eixo imaginário. E o 2 é a medida do semi-eixo real. Tá? Então, a medida do eixo real é 4. Tá? Então, eu tenho aqui a equação da hipérbole. Tá? No sistema x' e y'. Tá? Vamos determinar o ângulo. Então, a matriz de rotação é esta matriz aqui, ó. Tá? A primeira coluna da matriz de rotação, em R2, a primeira coluna é cosseno θ, seno θ, onde o θ é o ângulo de rotação. A segunda coluna é menos sino θ, cosseno θ. Então, comparando as duas matrizes, a gente tem que o valor do cosseno é 2 raiz de 5 e o valor do seno menos 1 raiz de 5. Então, calculando aqui, na verdade eu quero calcular o θ. Então, fazendo seno sobre cosseno, fazendo seno dividido por cosseno, eu tenho o valor da tangente. Aqui eu posso aplicar o arco tangente. Então, arco tangente menos meio é menos 26,6. Então, esse aqui é o ângulo de rotação. Então, eu vou rotacionar aquela figura no sentido horário, porque é negativo. No sentido horário é negativo. O centro da hipérbole é o 0, 0. Então, o que eu fiz é simplesmente uma rotação, tá? No sentido horário e com 26,6 graus aproximadamente, tá? Só que eu fiz no sentido horário. Então, o meu novo sistema aqui, eu quero esta reta aqui é y'. Se vocês repararem, ó, a hipérbole está cortando o eixo y'. Este eixo aqui é o x'. E a rotação que foi feita foi aqui o ângulo, eu estou colocando em módulo, né? Mas não é 26,6 graus, é menos, né? 26,6 graus, né? Vamos ver se eu consigo arrumar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar. Tá, então isso. Não, pessoal. Desculpa aí. Então aqui quero ver se eu consigo. Som não ficou. Isso. Eu não vou mexer mais, eu vou explicando.
Então, o ângulo aqui, o θ, o valor do θ, o ângulo é menos 26,6. Então, o eixo x, o eixo y foi rotacionado. Então, aqui eu tive um novo eixo, que é o eixo x', e esse eixo aqui, que veio daqui para cá, através de uma rotação horária de 26,6 graus, né, no sentido horário, esse eixo y foi para cá, e no sentido horário, o eixo x foi para cá. Então, este eixo aqui é o eixo x', que corresponde à direção do vetor V2. Este eixo aqui é o eixo y', que corresponde ao vetor V1. Então, através desta, porque lá na matriz, o primeiro vetor é o vetor V2. A primeira coluna da matriz de rotação, o vetor é V2. Então, esse eixo aqui tem a direção do vetor V2. O segundo vetor, lá na matriz de rotação, na matriz P, é o vetor V1. Então, tem essa direção aqui. Tá? Então, neste sistema, a gente verifica que o eixo real é o eixo y' e o eixo imaginário é o eixo x', né? Tá ok? Porque este eixo está na direção do vetor V2 e esse eixo está na direção do vetor V1. Tá ok, pessoal? Então, com a aplicação de autovalores, autovetores, fazendo essa diagonalização, eu consigo simplificar as cônicas, né, podendo eliminar o termo misto. Então, desta forma, eu consigo eliminar o termo misto e escrever as cônicas na forma canônica, na forma quádrica, que nos permite fazer a figura, né? Porque daí a equação, tanto na forma canônica ou na forma reduzida, eu consigo calcular suas medidas, né? A partir das suas medidas eu consigo determinar os elementos da elipse, né? Desse novo sistema, de uma maneira bem simples, né? Porque agora o eixo real, o eixo menor estão contidos nos eixos coordenados, então eu consigo esboçar o gráfico e obter os seus elementos no novo sistema, né? E aí, através da matriz P, eu posso também determinar as coordenadas dos elementos, tanto no sistema XY como no sistema X' e Y', né? Então eu consigo descrever a curva, descrever os seus elementos e fazer o exposto do gráfico, fazendo esta aplicação aí, né, eliminando o termo misto, fazendo através do uso de autovalores, autovetores, fazendo a diagonalização. Então, isso aqui é uma aplicação na geometria analítica em cônicas. Espero, então, que esta aula tenha sido interessante, né, para a gente ver algumas aplicações, e espero vocês na próxima videoaula. Eu agradeço. Peço que vocês tenham sua sugestão, suas críticas, né? Se gostou, deixe um like, tá? Então é isso, pessoal. Então, muito obrigado, até uma próxima aula. Valeu!